Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos podem se assentar. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos neste quarto CISLED, organizado pela CEADEMA. Agradeço a confiança do pastor Francisco Raposo, presidente da CEADEMA. Também agradeço ao pastor Valberto Magalhães, que é o pastor presidente desta igreja, ao pastor Rosivaldo Cardoso, que é o coordenador da Secretaria de Educação Cristã da CEADEMA. Agradeço ao nosso irmão Franklin, ao pastor Jorge, que vieram o pastor irmão Franklin está dizendo que é o nosso motorista. Eu nem tenho motorista, eu que tenho a honra aí de ser carona do nosso irmão Franklin, que foi nos buscar ontem ali em Teresina, eu e Rosana. E graças a Deus aqui estamos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu sempre me alegro em ver sempre um simpósio desta natureza, o interesse dos irmãos que se dedicam ao ensino da palavra de Deus, esse ministério que o Senhor tem nos chamado. Eu estou com 59 anos de idade, esse ano eu viro idoso, e destes anos todos, eu comecei a dar aula na Escola Bíblica Dominical, lá no Belenzinho, aos 13 anos de idade. Na minha própria classe dos adolescentes, eu acabei virando professor assistente ali, e de lá para cá, são 46 anos estudando a palavra de Deus. E também junto ao portal Escola Dominical, que este ano, agora neste mês de janeiro, está completando 25 anos. O pastor Itamar aqui nos fez lembrar, ele disse que acompanhava quando ainda era um blog, que nós colocamos os estudos, colocamos ainda por escrito até hoje, e graças a Deus por isso. E quando a nossa irmã cantou aqui o hino 306, que é o hino do portal Escola Dominical, muito também nos alegrou. Nosso primeiro tema pela manhã, e nós não temos projeção aqui, porque como eu sou da era jurássica, já falei, estou vivendo idoso, eu acabei trocando os arquivos e não mandei para cá o arquivo da projeção, mas as outras duas, querendo Deus, teremos a projeção. É o tema que está na página 6 da nossa apostila, Desafios Contemporâneos para a Liderança da Escola Dominical. E ontem eu estava orando bastante, agradecendo a Deus pela bela palavra do pastor Wesley e pedindo para ele não continuar muito, senão ele sumia com o meu tema agora da manhã. Mas o tema do nosso seminário, nosso simpósio é a Escola Dominical e os novos desafios da sociedade. E o nosso tema, primeiro, que iremos tratar com os irmãos esta manhã, é Desafios Contemporâneos para a Liderança da Escola Dominical. E quando nós temos o tema Desafios Contemporâneos, e o tema principal é a Escola Bíblica Dominical e os novos desafios, é importante que nós saibamos o que é desafio. É a palavra desafio, que na sua etimologia, na sua origem, significa desafidare. Des quer dizer negação, é um prefixo de negação, não afidare, não confiança. Afidare quer dizer confiar em latim. Então, desafio é tudo aquilo que provoca desconfiança. Desafio é tudo aquilo que exige uma reação, exige uma atitude, para nós cristãos, uma atitude de fé. A nossa vida já é um desafio. Quando nós vamos ao Salmo de número 37, Salmo de Davi, ele nos mostra um desafio. O salmista diz: não te indignes por causa dos malfeitores,
nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E aqui termina a primeira porção, o primeiro texto com sentido completo do Salmo 37, que os estudiosos da Bíblia chamam de perícope. E aqui nós vemos que a vida do servo de Deus já é um desafio. Nós vemos o mundo na iniquidade, nós vemos o mundo fazendo o mal, nós vemos as pessoas que fazem o mal e que são ímpias e que vivem na iniquidade, tendo aparente prosperidade, sucesso, e nós que praticamos a justiça, servimos a Deus, parecemos estar em desvantagem, parecemos ser bobos, mas, na verdade, o salmista diz que nós devemos confiar em Deus, fazer o bem, agradar a Deus, sermos justos, não nos irarmos, não desistirmos de servir a Deus. Por quê? Porque há uma promessa de herdarmos a terra, há uma promessa de termos vida eterna. Então, há um desafio. O mundo, pastor Wesley ainda nos disse ontem, ele é hostil a nós, ele é nosso inimigo, ele nos odeia, ele contraria tudo o que nós fazemos, o que nós cremos, e esta é uma provocação para nós, porque na aparência parece que eles estão certos e que nós estamos numa ilusão, mas não, é um desafio. Em resposta a isso, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Nós devemos servi-lo e Ele fará. Então é um desafio. E o tema do nosso simpósio diz: a Escola Bíblica Dominical e os novos desafios da sociedade. Por quê? Porque a sociedade, ela sempre faz provocações em novas roupagens, em novas circunstâncias, embora no fundo nós sempre tenhamos este quadro que o salmista nos diz. Nós sempre tenhamos iniquidade, nós sempre tenhamos maldade, pecado, nós sempre tenhamos rebeldia, mentira, astúcia. Só que em novas roupagens, em novas circunstâncias. Então, por isso que são sempre novos desafios, novas preocupações. E é isso que nós vamos ver, quais são estes desafios que nós temos a enfrentar enquanto encarregados pelo Senhor do ensino da palavra. Como eu disse para os irmãos, há 46 anos que o Senhor me chamou para este trabalho. Já houve igreja, como foi dito aqui ontem, eu fui juiz de direito, desde 1990 até 2024, e
nós sempre estivemos aí diante destas circunstâncias, né, de ver raramente como a justiça, que deveria ser aquele baluarte que segurasse os valores da sociedade, como ela tem sofrido, como a legislação tem se mudado, como os conceitos têm sido deturpados, para que nós, no exercício da aplicação da lei, façamos o mal e não o bem. Então, nós temos sempre esta noção, mas o Senhor tem nos chamado para esse trabalho. Como eu disse para os irmãos, com 13 anos eu fui chamado pelo Senhor para dar aula na escola dominical, e enquanto na primeira comarca que eu fui, eu não era membro da igreja que eu estava, porque não tinha o Ministério do Belém lá na cidade que eu estava. O pastor Wellington não me deu carta de mudança, e aí eu cheguei para o pastor lá da cidade, que não era Ministério do Belém, era Ministério de Santos lá. Na época só tinha Ministério de Santos lá. E eu cheguei para o pastor meio constrangido: olha, o meu pastor não me deu carta de mudança, me deu carta só de recomendação, mas eu vou congregar aqui. Aí ele disse assim: não tem problema, eu não estou precisando de membro, estou precisando de um professor de escola dominical. E aí eu dei aula 6 anos em escola dominical, na igreja que eu não era membro. Eu não era membro, mas era professor de escola dominical, porque esse é o chamado de Deus para nós. Então, nós que aqui estamos, temos consciência deste chamado, e por isso somos nós, como disse o pastor Wesley ontem aqui, somos nós que Deus chamou para que estivéssemos à frente dos departamentos de ensino da igreja, porque a escola dominical não é um departamento, é a própria igreja enquanto ministra ensino bíblico metódico. Então, a escola dominical é a igreja sob o prisma do ensino bíblico metódico, e nós temos estes desafios que não podemos controlá-los, porque, como eu disse para os irmãos, o desafio é uma provocação, não vem de nós, vem do mundo, vem da sociedade, e nós temos de ter consciência disso, identificá-los e enfrentá-los, porque o desafio, ele é uma provocação que exige uma reação, e esta reação, ela estimula. E qual é a reação? É a reação que o salmista diz aqui: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Agora, ele tudo fará, mas nós temos que fazer a nossa parte. É confiar, é fazer o bem, é habitar na terra e ser alimentado. E aqui entra a questão da palavra, porque o nosso alimento é a palavra de Deus. Como devemos viver neste mundo? Nos alimentando da palavra de Deus. Jesus ensinou isso no primeiro desafio que ele teve no seu ministério. Ele já começa o seu ministério com um desafio. Ele é cheio do Espírito Santo, lá no batismo, no Rio Jordão, e os que dão aula para os adultos, nós estamos tratando agora da doutrina da Trindade, né? Que é explicitamente revelada no batismo de Jesus no Rio Jordão, e dali ele sai e vai para o deserto. Vai para o deserto. E lá no deserto, ele já é provocado pelo diabo. Já é desafiado pelo diabo. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E é desafiado no momento da fraqueza, porque ele teve fome. É no momento da fragilidade, da fraqueza, da dificuldade que surge o desafio. E qual foi a resposta de Jesus ao desafio? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Qual é a resposta ao desafio? A palavra de Deus. Jesus responde com a palavra, porque a única arma de ataque da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu e você fomos chamados por Deus para treinar os nossos irmãos a manejar a palavra da verdade, para que eles sejam obreiros aprovados, que eles manejem bem a palavra da verdade, não se cortem com a espada, mas ataquem o inimigo. Esse é o nosso trabalho, é para isso que você foi levantado, e é você, como disse o pastor Wesley ontem, que tem de fazer, não é outro, é você. Se você não fizer, Deus vai levantar outro, mas você vai ter que pagar o preço pela sua omissão, pela sua desobediência. Porque quando você não faz o que o chefe manda, você é desobediente. Então nós temos que entender isso, são os desafios. E o texto ainda, o título da nossa palestra diz o quê? Desafios contemporâneos. Como eu disse para os irmãos, os desafios, né, são novos, porque eles, não que sejam em essência novos, mas eles se apresentam de forma nova. Por quê? Porque nós vivemos debaixo do tempo, nós vivemos debaixo do que é passageiro, do que é esporádico, e nós temos que entender os sinais dos tempos. Nós temos que entender o que está acontecendo. Então, por isso que são desafios contemporâneos, desafios do nosso tempo. Lá em Mateus, capítulo 16, Jesus fala sobre esta necessidade de eu e você sermos sempre atualizados. Professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, líder de escola dominical, tem que ser uma pessoa antenada. Hoje, a expressão antenada é expressão minha do meu tempo de idoso, né? Hoje, conectado. Tem que saber o que está, como diz a minha esposa com relação ao nosso filho caçula. Ela diz que ele é um radarzinho. Né? Nós temos que ser um radarzinho. Tem que identificar tudo o que está acontecendo. Lá em Mateus capítulo 16, diz-nos o texto: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então Jesus aqui mostra que os escribas e os saduceus, os fariseus e os saduceus, eles eram estudiosos da lei. E Jesus veio dizendo, pregando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Que esse tempo é chegado. O tempo é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus prega dizendo, olha, chegou o Messias, eu cheguei, eu estou cumprindo as profecias, e para mostrar que eu sou o Cristo. Mas eles não identificaram os sinais dos tempos. Eles se recusaram a crer que Jesus era o Cristo. Eles não quiseram admitir que todos os sinais estavam se cumprindo. E nós vivemos hoje o mesmo tempo. Que tempo nós vivemos? Ontem o pastor Wesley nos disse que nós estamos aqui na época da pós-modernidade, que não conseguem os estudiosos nem identificar
o que bem seja a pós-modernidade, a não ser que é o que veio depois da modernidade. Mas, biblicamente falando, nós estamos no tempo que Jesus chama de princípio de dores, lá em Mateus capítulo 24, versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Quando ele começa o seu sermão profético, ele diz o que estaria para acontecer quando ele estivesse próximo a arrebatar a igreja. E quando nós vemos, quando ele diz todas essas coisas, se os irmãos lerem os versículos anteriores, os irmãos vão ver que são exatamente as coisas que estão acontecendo. Tudo nos mostra que Cristo já volta, como diz o hino da harpa cristã. Nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Tudo está aí se cumprindo. E nós não podemos cometer o erro dos fariseus e dos saduceus. Eles liam as Escrituras, eles estudavam as Escrituras, eles sabiam o que havia de acontecer, mas eles se recusavam a ouvir a Jesus. Eles se recusavam a crer em Jesus. E nós vivemos estes dias hoje. Muitas pessoas que se dizem estudiosos da Bíblia, muitas pessoas que se dizem, hoje não vamos dizer mestres da lei, se dizem teólogos, se dizem doutores em divindade, mas se recusam a crer em Jesus, se recusam a obedecer ao Senhor. Fazem previsões, acertam as suas previsões, mas se recusam a reconhecer a Jesus. Estão ignorando os sinais dos tempos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, são estes sinais dos tempos, são estas provocações do mundo que nós iremos aqui, de passagem, procurar falar com os irmãos como devemos enfrentá-las, como devemos enfrentar estas provocações do nosso tempo, como devemos reagir a estes fatos, a estes sinais que provocam desconfiança em nós e exigem de nós uma atitude de fé. A própria escola dominical, no formato que nós temos hoje, ela é uma ação do Espírito Santo para os nossos dias. Os irmãos conhecem bem a história da escola dominical, sabem que ela surge nesse formato que nós temos hoje, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, no final do século XVIII. E por que na Inglaterra? E por que em Gloucester, na Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o primeiro país que se industrializou. E os irmãos sabem que a industrialização fez uma grande mudança na sociedade. Até então, a maior parte das pessoas morava no campo. Até então, a maior parte das pessoas vivia com suas famílias integralmente juntas no campo, na atividade agropecuária. Eram poucas as pessoas que moravam nas cidades. Com a industrialização, há uma mudança na organização econômica do mundo, na produção, e as pessoas mudam para as cidades. As famílias são fragmentadas. E nós temos o que nós temos hoje. Hoje a população urbana é muito superior à população rural. Hoje a vida familiar é uma vida fragmentada. Não é? Nós nos encontramos em casa em certos períodos, não é? Porque cada um vai para um lado, aquela correria para São Paulo principalmente. Não é? Então, nós temos isso. E quando Deus, que é onisciente, já sabia que tudo isso ia acontecer,
ele cria a figura da escola dominical. Porque na escola dominical agora você tem um espaço na igreja em que se dá aquele ensino que primacialmente era dado em casa. E que não vai poder mais ser dado em casa de uma forma metódica, de uma forma organizada. Tanto é verdade que o modelo da escola dominical, depois na própria Inglaterra, é usado para montar o sistema de ensino público, que é o sistema que nós temos até hoje. Esse sistema de ensino público surge na Inglaterra baseado no sistema da escola dominical. O próprio Estado, a própria sociedade copia a igreja para promover a educação que com as mudanças na sociedade estavam se fazendo e tornavam impossível o sistema educacional anteriormente existente. Então, nós já vemos que a escola dominical é um arranjo feito pelo Espírito Santo para que, diante desta quebra do ensino doutrinário em casa, que era o modelo desde Israel, nós tenhamos uma forma de permitir, primeiramente às crianças, adolescentes e depois a toda a igreja, uma formação bíblica, um estudo da palavra de Deus que se torna impossível no dia a dia fragmentado das vidas nas cidades. Então nós já vemos que a escola dominical já é uma resposta a esse desafio. Com essa quebra do ensino doutrinário doméstico, nós precisamos da escola dominical para permitir uma formação doutrinária da membresia da igreja e, ao mesmo tempo, evangelizadora, né? Porque a escola dominical surge num quadro, e aqui eu já até adianto um pouco, um quadro que nós estamos revendo hoje, porque com a industrialização, com a quebra da educação, lembrem-se que no início não havia limite de hora de trabalho, não havia limite de pessoas trabalhar, as famílias iam todas para as fábricas, crianças inclusive, trabalhando 15, 16 horas por dia ou até mais, e só paravam aos domingos, por causa do domingo, do repouso, do dia de repouso, que na cristandade ocidental passou a ser o domingo. Então não se tinha nenhuma atividade, que era o dia do Senhor, então não tinha atividade no domingo, por isso as crianças ficavam brincando na rua e tal, e foi quando Deus tocou no Robert Raikes, né, que fazia capelania carcerária, né, que pregava nos presídios, porque o aumento da criminalidade foi muito grande, justamente porque as crianças já não eram mais ensinadas na palavra de Deus, já não havia um ensino educacional dos pais, então a criminalidade aumenta, e então, inclusive com a própria urbanização, e então o Raikes ia pregando o evangelho, e aí ele foi despertado por Deus para a realidade de que se ele ensinasse a palavra de Deus e desse os primeiros passos da educação às crianças, elas teriam uma oportunidade de não ir para o crime, não ir para a violência, que é exatamente o quadro que nós vemos hoje. Hoje nós temos uma fragmentação familiar muito grande, até pela própria ausência de regras morais, o desprezo do casamento, o sexo livre. Nós temos hoje muitas crianças sem nenhuma formação e que estão indo para o crime. E hoje, com o sistema educacional, que todos nós sabemos, por sermos brasileiros, que é dos piores do mundo. Então, hoje, nós estamos na mesma situação de Gloucester. Em Gloucester, nós tínhamos crianças que não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam fazer conta, e não conheciam Bíblia. E qual é a nossa situação hoje? Exatamente a mesma. Hoje nós temos universitários que não sabem ler, que não sabem fazer conta,
que não sabem escrever e que não conhecem Bíblia. E isto dentro da igreja. Provavelmente não no Maranhão. Embora saibamos que as estatísticas aí colocam o Maranhão sempre em situações, nos índices, em estado, diríamos assim, inversamente proporcional ao peso do mais conhecido ex-governador deste estado, mas a verdade é que os índices do Maranhão não são bons, mas a situação de São Paulo não é nada diferente. Isso eu tenho certeza que não acontece aqui no Maranhão, mas o ano passado eu fui a uma igreja à noite, pregar um domingo à noite, tinha tido batismo pela manhã, lá no Belém, e justamente quando eu fui à congregação, 3 irmãos haviam se batizado, inclusive um jovem de 21, 22 anos, que estava terminando o ensino médio, e foi-lhe dada a oportunidade para dar uma palavra rápida, né? Porque ele tinha sido batizado. E aí ele chegou, agradeceu o pastor, agradeceu o irmão lá do discipulado e tal, e disse assim: irmãos, eu sabia que eu ia falar aqui hoje, eu estava um pouco inibido, né? Mas eu treinei a tarde inteira para falar. Aí quando ele foi ler o texto que ele escolheu, 2 versículos, aquela leitura de então foi Salomão e Zion Geber e ele. Isso porque ele treinou a tarde inteira. Isso porque ele está terminando o ensino médio. São Paulo, capital. Este é o desafio que nós temos hoje. Hoje nós temos membros, principalmente entre jovens e adolescentes, que não sabem ler, escrever. Outro dia eu estava numa... Isso só acontece em São Paulo, no Maranhão não. Eu sei até que o Maranhão é o lugar onde o português é melhor falado, né? Por isso estou tomando cuidado aqui com as minhas palavras. Mas lá em São Paulo, não é assim. Então lá, eu estava indo a uma igreja com um irmão muito dedicado. Ele foi me buscar lá na minha casa e foi me levar. É um irmão muito dedicado em escola dominical, foi superintendente, hoje ele dirige uma congregação. É um irmão muito dedicado, e ele estava virando para mim, falando assim, que ele estava muito bravo com a filha dele, porque ele estava fazendo umas contas lá, e falou: pois é, filha, então você comprou tal produto, mas se você tivesse comprado em tal lugar, você teria economizado tanto, tal. É só você fazer a conta, né? 100 mais 60. Ela falou: minutinho, deixa eu pegar a calculadora. 18 anos. 100 mais 60. E um pai que não é daqueles que é despreocupado com a educação do filho, até porque ele é professor de escola dominical, foi superintendente de escola dominical. Esse é o quadro que nós vivemos hoje. Nós vamos ter, uma das coisas que eu digo aí da resposta do desafio contemporâneo, nós temos que voltar ao tempo do Robert Raikes. Vai ter que começar a ensinar a ler, escrever e fazer conta na escola dominical. Porque na escola normal, jamais isso vai ser ensinado. Se ensina prostituição, se ensina outras coisas. Esse é o quadro que nós temos hoje. Aliás, nós estamos na virada agora do quartel do século, começamos agora 2026, é a nova geração, a geração beta, mas a geração alfa é a primeira geração, desde que se faz medição de QI, é a primeira geração que tem um QI mais baixo que a anterior. A geração Z, que terminou em 2000, tem um índice de QI superior à geração alfa. Eles sabem mexer na informática,
na telemática, mas não sabem pensar. São menos inteligentes. Esse é o desafio que nós temos. Eu vou falar um pouco disso no último tema, sobre as novas metodologias, mas a verdade é essa, irmãos. Esse é o desafio. Nós estamos num tempo de retrocesso de inteligência. Num tempo de retrocesso de capacidade reflexiva. Porque estamos no princípio das dores. E no princípio das dores, nós teríamos multiplicação, nós temos duas multiplicações, né? A multiplicação da iniquidade e a multiplicação da ciência, mas não do conhecimento. A multiplicação da tecnologia e da ciência, mas uma privação de conhecimento para as pessoas. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Esses são os desafios que nós temos. Foi dito aqui pelo pastor Wesley ontem, nosso trabalho é o trabalho da educação, da formação. E, em termos de igreja, nós temos educação e ensino, porque a educação diferencia do ensino. A educação, ela se preocupa com a formação da pessoa, né? Paulo, ele nos fala desse sentido educacional lá em Gálatas, capítulo 2. Primeiro vamos ler 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim. Então, nós temos que viver uma vida, diz o apóstolo Paulo, em que nós não mais vivamos, mas é Cristo que viva em nós. Nós é que temos que ter uma vida agora na fé do Filho de Deus. Então, ser crente é estar tão conformado à imagem de Cristo que já não é você mais quem vive, mas é Cristo que vive em você. E nós, como educadores cristãos, nós devemos fazer com que os nossos irmãos não mais vivam, mas Cristo viva neles. Será que isto é o que nós vemos nos nossos alunos? Será que os nossos alunos, os frequentadores da escola dominical, eles parecem com Jesus a tal ponto que as pessoas já não digam que é o João que vive, é o Antônio que vive, mas que já quem está vivendo é Jesus na vida dele? Ou será que os nossos alunos não estão progredindo nesta sequência, neste processo? Paulo diz que ele sentia dores de parto pelos irmãos que ele ensinava, evangelizava, até que Cristo fosse formado neles. Jesus está sendo formado nos nossos alunos da escola dominical. É esse o objetivo da educação. É formar, gerar Jesus na vida de cada um dos nossos alunos, na nossa própria vida. O pastor Wesley ontem disse que nós somos referência para os nossos alunos. E isso eu tenho percebido. Eu lembro que certa feita eu fui a uma reunião de obreiros
lá no Belém, que lá em São Paulo, os irmãos estão vendo que tem certas coisas que acontecem em São Paulo que não acontecem aqui no Maranhão. Uma das coisas é, às vezes, alguém falar o que não deve no púlpito. Isso aqui não acontece, mas lá, infelizmente, já está acontecendo. E aí teve um ensinador na tarde, né? Normalmente, lá, a reunião de obreiros lá tem 3 palavras de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. E o primeiro palestrante da tarde é aquele que os irmãos sabem, né? Quando a gente ouve a palavra, tem 2 sacos, né? Um para a gente guardar e o outro furado para ir embora o mais rápido possível, para você não ser contaminado com um falso ensino. E esse primeiro pregador da tarde, infelizmente, não foi feliz ali na sua palavra. E normalmente, eu sento embaixo aqui, era o templo antigo ali na classe primeira, mas aquele dia estava muito cheio, eu fiquei lá na galeria. Aí, quando eu estou indo embora, no final da tarde eu já fui para casa, não fiquei para a noite, aí eu me encontro com um aluno meu da escola dominical. Na época eu dava aula para a classe dos jovens. Aí eu encontrei com ele: ô professor, o senhor aqui? Eu falei: você aqui? Hoje estava de folga do serviço e o senhor falou que se a gente pudesse viesse para a reunião de obreiros, eu vim. Que muito bom e tal. Ele falou: uma pergunta para o senhor. Aquele primeiro que falou à tarde, o que o senhor acha? Eu falei: esquece, é do saco furado. Aí ele virou assim para mim, eu logo vi, quando ele começou a falar, eu vi que o senhor estava lá na galeria, eu olhei, a cara do senhor estava feia. Aí eu falei: então eu estou certo, ele não está falando o que deve, eu só vim confirmar, porque você é referência, até o seu semblante, o aluno vê. Então, nós precisamos viver, não mais nós, mas Cristo viver em nós, para que os nossos alunos vejam Cristo em nós. Não tem que olhar para mim, não. Olhe para Jesus, o autor, o consumador da nossa vida. Não, ele olha para você, porque Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de... E Paulo falou isso para quem? Para os coríntios, que ele tinha ensinado. Então você quem tem... Tiago, o irmão do Senhor, ele diz assim: olha, não quereis ser mestres, porque vocês terão mais duro juízo. Você não quis ser, eu não quis ser, mas Jesus quis que você fosse. Jesus quis que eu fosse. Então nós temos que tomar cuidado, mais do que os outros. Porque a nossa função é essa, educadora. Nós vamos formar Cristo nas pessoas. É isso que a escola dominical tem que fazer. Além de ensinar. Ensinar é por sinais. Então, a escola bíblica dominical, ela tem que formar Cristo nas pessoas, elas têm que pôr nas pessoas as marcas de Cristo, os sinais de Cristo, que isso quer ensinar. A palavra ensinar quer dizer colocar marcas. Então, as pessoas, elas têm que ser identificadas como cristãs. Elas têm que mostrar Cristo para as pessoas. Esse é o trabalho do ensino cristão. Esse é o trabalho da educação cristã. E, diante destes desafios, dessa multiplicação da iniquidade e da multiplicação da ciência, nós temos de mostrar para os nossos alunos que o pecado aumenta, mas a graça tem que superabundar em nós. Onde abundou o pecado, superabunde a graça. E onde há multiplicação da ciência, como disse o pastor Wesley aqui ontem, nós temos que mostrar que o aumento da tecnologia, da ciência, não significa em absoluto que o homem tem o controle das coisas. É só um aumento que demonstra cada vez mais a necessidade que temos de confiar em Deus, de crer na palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Então, por isso, irmãos, neste
tempo tão difícil, nós temos de mostrar aos nossos alunos que há necessidade de termos conhecimento da palavra. Só a palavra é que vai nos impedir de sermos engalfinhados, envolvidos pela iniquidade que se multiplica. Que nós sejamos enganados pela soberba que vem do aumento da tecnologia. O salmista, no Salmo 1, ele nos mostra isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é o segredo para que você não ande segundo o conselho dos ímpios? Qual é o segredo para que você não se assente na roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores? É ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Antes, a primeira coisa que tem que fazer é ter prazer na lei do Senhor e poder meditar nela de dia e de noite. Como eu disse para os irmãos, hoje nós estamos com a dificuldade dos alunos não saberem ler. E se eles não sabem ler, que dirá ler a Bíblia, né? Precisa ficar a tarde inteira para ler de soquinho 2 versículos. Isso em São Paulo, não aqui no Maranhão. Mas o que acontece então? Nós temos que fazer com que os nossos alunos leiam a palavra de Deus. Essa é uma forma de nós enfrentarmos as provocações do mundo hoje. Que eles levar os nossos alunos a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus todos os dias. Agora, lá em São Paulo já tem professor de escola dominical que nunca leu a Bíblia uma vez, como dizia minha finada mãe, nem uma vez na vida, nem outra na morte. O que é um absurdo, inconcebível. Como dizia uma professora minha, né? Quando a resposta era muito ruim, ele falava, isso aqui não é um erro, isso aqui é um absurdo inconcebível. E riscava a prova da gente, assim, até rasgava a folha, assim, tanto que ela riscava. Absurdo inconcebível. Você vai ao UBS, chega lá e é atendido por um médico. E o médico, no meio da consulta, diz para você, você sabe que eu nunca tive paciência de ler um livro inteiro na faculdade? Quando eu me aborreci, eu largava para lá. A experiência ensina a gente. Você volta a esse médico? Ou então, você vai a um advogado. O advogado diz assim, olha, eu nunca tive paciência de ler uma lei inteira. E processo, então, não dá, viu? É muito papel. Você dá a causa para esse advogado? E como é que você admite estudar a palavra de Deus com quem não leu a Bíblia nenhuma vez inteira? Então, primeiro o professor tem que ler, sempre. Pelo menos uma vez por ano. Eu tinha um irmão de saudosa memória, o irmão Clóvis, era o diácono mais antigo lá do Belém. Ele morreu com 98 anos. E com 95, 96 assim, ele começou a ter um problema de vista. Aí ele comprou uma lupa. Aí mostrou a lupa para mim, porque o óculos já não estava dando, ele fez a lupa. Mas por que o senhor comprou a lupa? Porque eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Mas, irmão, não, eu tenho que ler a Bíblia. Porque se Deus me deu vida, está me dando vida longa, é para orar mais e ler a Bíblia mais. E ele lia 5, 6 vezes a Bíblia por ano. Com problema de vista, com
90 e poucos anos. Um exemplo para cada um de nós. E ele tem razão. Ele disse, se Deus me deu vida, eu quero ir para o céu, mas Deus está me deixando aqui na terra, é para eu servi-lo. E agora, na minha idade, o que eu posso fazer mais? É orar e ler a Bíblia. Então, irmãos, precisamos levar os nossos alunos a meditar na palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, ter prazer. Por quê? Porque ele lendo a Bíblia é a verdade. Ele não se deixa enganar pelo mundo. Ele não se deixa enganar pelas teorias mirabolantes, pelas filosofias, pelas ideologias que hoje estão aí na mídia. Ele não se deixa enganar. Ele não vai seguir o conselho do ímpio. Porque como é que eu sei que a pessoa é ímpio? Porque está escrito aqui na testa, eu vou ter uma visão. Ímpio. Não. Ah, não, é porque ele está todo tatuado, todo cheio de coisas. Esse aí é fácil. O problema é o ímpio que está de paletó e gravata com a Bíblia na mão, no púlpito. Cuidado. Cuidado. Como é que você não vai se deter no caminho dos pecadores? Como é que você não vai se assentar? Não. Se você antes tiver prazer na lei do Senhor e na sua lei, meditar de dia e de noite. E é isso que nós temos que despertar nos nossos alunos. Mostrar para eles a necessidade que eles têm de uma leitura devocional das Escrituras e de um estudo metódico da lição. Mas não só isso. Não só isso. E como disse ontem o pastor Wesley, vocês estão vendo como ele quase levou toda a minha mensagem, nós estamos vendo como muitas pessoas hoje, em vez de estudar a Bíblia, está estudando a interpretação de fulano de tal, a interpretação de ciclano. Não estou dizendo, e os irmãos que já me acompanham aí, sabem que eu cito muita gente, né? Nos tempos passados, porque esse agora aí eu estou olhando assim, mas já vi que não é muita coisa não, mas eu citava muito o Papa João Paulo II, o povo ficava tudo bravo, porque eu citava o Papa João Paulo II, a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. João Paulo II, Bento XVI, são dois papas muito de boa formação teológica. Aí veio aquela esculhambação chamada Francisco, só podia ser argentino mesmo, não é? Então, aí eu parei de citar um pouco, agora estou vendo esse aí, mas esse aí parece que não é lá essas coisas também. Mas, de qualquer maneira, nós temos que consultar todos os estudos, as coisas, ver o que é bom, o que não é, mas partir sempre da Bíblia. O que a Bíblia diz. Se a Bíblia não diz, não adianta alguém dizer. Não adianta alguém dizer. Eu tenho um pastor muito amigo nosso, que colabora conosco lá na Escola Dominical no Belém, no portal Escola Dominical, muitos dos irmãos devem conhecer, o pastor Serafim. E ele sempre ia naquele programa lá da Rede Internacional de Televisão, Vejam Só. Ele é um autodidata bíblico, tem só o ginásio, mas iam lá professores universitários, principalmente do Mackenzie, né? Os amigos deles, eu brinco sempre que os calvinistas são amigos deles, né? Sempre faziam uns debates e o pastor Serafim engolia eles ali fácil. Por quê? Porque o pastor Serafim ia na Bíblia, eles iam no Calvino, no Beza, não sei quem. Aí o pastor Serafim vez outra falava, irmão, vamos deixar o que o Calvino diz, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. O que o senhor tem a dizer? Eu te dou não. Não é? Então não tem como. É Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sejamos bíblicos. Foi dito aqui ontem. A escola é bíblica dominical. Estudemos a palavra de Deus. Ensinemos as pessoas que a Bíblia é a verdade. E hoje nós temos um grau terrível de analfabetismo bíblico. Eu já falei do analfabetismo mesmo e tem um analfabetismo bíblico.
Como eu disse, tenho 59 anos. Eu me lembro quando criança, tinha a irmã Conceição. A irmã Conceição, vez ou outra, acompanhava a minha família, quando meu pai ia pregar em algum lugar, ela ia junto. E ela sempre ia lá, dava testemunho, tudo. E um dia ela se levantou para ir dar o testemunho, eu estava do lado dela e eu vi que ela estava sem Bíblia. Aí entreguei a minha Bíblia para ela. Ela olhou para mim, pegou a Bíblia, foi, pregou, deu o testemunho dela, tal, voltou. No carro, na volta, ela virou para mim e falou: caramba, por que você me deu a Bíblia? É porque a senhora esqueceu a sua hoje. Ela falou: não, mas eu não tenho Bíblia, filho, eu não sei ler. Aí eu levei um susto. Por quê? Porque o testemunho dela, ela não dava, só contava história, não, ela contava a bênção e tal, e dizia, como está escrito em Gálatas capítulo tal, versículo tal, como está escrito em Salmo tal, tal. Ela não sabia ler, mas ela conhecia a Bíblia. Hoje tem muito doutor com pós-graduação na igreja, mas que não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. Quando alguém fala alguma coisa, onde que está isso? Coisas elementares. Há um nível de analfabetismo bíblico que nós devemos enfrentar. E eu vou falar também no final um pouco sobre isso. E hoje em dia esse negócio de Bíblia no celular aumenta o analfabetismo bíblico. Por quê? Porque Bíblia é um livro que, como eu disse, a Bíblia interpreta a Bíblia. Você tem que pegar a Bíblia, tem ali a referência, fazer a comparação do texto com outro, que a leitura no celular não permite. Aliás, hoje em dia, se você pede, lê aí Salmo 37, versículo 5. Você não vai lá. Salmo 37, 5. Ele nem sabe se tem o 37, 6. Se você perguntar, tem o 37, 6? Eu não sei, não sei. Vou ver aqui. 37, 6. Ah, tem. Aqui não, aqui você sabe onde termina, onde começa. Então, o estudo da Bíblia exige esse, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, exige esse caminho, E a importância da escola dominical, irmãos, é tão grande que nossa denominação começa em junho e em agosto já tem escola dominical. Em 2 meses, a Assembleia de Deus já tinha escola dominical. Estou hoje aqui pela primeira vez falando numa igreja centenária. Já tinha escola dominical. E hoje tem igreja que não tem mais escola dominical. A igreja Assembleia de Deus, que extinguiu a escola dominical. Extinguiu. Ou quando tem é só para criança. Esse é o nível que nós estamos hoje. Quer dizer, precisando mais e o pessoal cortando. Tomemos cuidado com isso. Muito cuidado. Esse analfabetismo bíblico precisa ser extirpado. E qual é o resultado desse analfabetismo bíblico? É o que nós vemos, a proliferação das seitas, das heresias. A realidade, irmãos, é que, nesse último censo que foi feito, nós declinamos o nosso crescimento. Esse pseudo-crescimento evangélico que já tem sido dito aí há décadas, que agora nem numérico é mais. Nem numérico é mais. Ao contrário, nós estamos vendo, por incrível que pareça, um ressurgimento católico no Brasil. A Igreja Católica está crescendo. O que é um desastre. Fora todas as seitas heresias, o romanismo está crescendo. Fruto do quê? Do nosso analfabetismo bíblico. Ah, não, porque não tem evangelização. Mas não tem evangelização porque não tem conhecimento da palavra. Se for enfrentar aí uma testemunha de Jeová, um adventista, aliás, o que tem gente indo para o adventismo também por causa da TV Novo Tempo coisa terrível, pelo menos lá em São Paulo. O pessoal acaba guardando o sábado. Por quê? Porque não tem conhecimento bíblico.
Porque está vendo. Primeiro está vendo a televisão, está vendo a emissora. E está vendo o estudo, né? Todo furado, mas ele não sabe que está furado, porque ele não conhece Bíblia. Ele não conhece Bíblia. Sem falar na falta do ensino doméstico. Como eu disse para os irmãos, a Escola Bíblica Dominical surgiu pela quebra do sistema tradicional de ensino doutrinário doméstico na sociedade rural da época. A industrialização ocasionou isso, mas isso não quer dizer que o ensino doméstico tenha sido abolido ou não precise mais. Pelo contrário, eu até coloquei aí na apostila uma capa de uma revista de 1979, onde se dizia, né, que a revista era para as escolas dominicais e para os cultos domésticos. Está na página 9. Nem mais colocaram isso mais na capa da revista, porque não existe mais culto doméstico. O pastor Wesley ontem também isso aqui, ele falou. Ontem, você viu como você... Ele falou dos aniversários, né? Que antes era um culto, depois foi uma palavra e hoje é o churrasco. É o churrasco. Eu gosto bastante de churrasco, mas até estou de dieta. O irmão Franklin está aí me tentando para fugir da dieta, né? Mas a verdade é que eu gosto muito do churrasco, tanto que eu considero o capítulo 9 de Gênesis um dos melhores capítulos da Bíblia, porque lá Deus criou o churrasco, né? Mas no milênio não vai ter churrasco. Por isso que eu dou graças a Deus. Um dos motivos secundários que eu quero ser arrebatado, quero ser fiel, é justamente para ficar com o corpo glorificado, para voltar e não ser tentado, porque não vai ter churrasco. No milênio, todo mundo vai ser vegetariano no milênio, mas eu no corpo glorificado não tem mais problema, né? Mas, irmãos, é necessário que nós tenhamos em casa um altar ao Senhor. Culto doméstico é fundamental, a educação doutrinária. Irmãos, eu costumava dar palestras, e eu dizia, irmãos, sobre a importância da educação doutrinária, e eu dizia, olha, já imaginou se entra um regime político no Brasil que persiga a igreja, que não permita a igreja e tal. E eu falava assim, existe sempre esse risco, e esse ano é um risco terrível disso acontecer, mas a verdade é que eu falava disso pensando nessa situação, mas aí veio a pandemia e criou essa situação. E vocês aqui no Maranhão, mais do que ninguém, que foi o lugar que mais fechou coisa aqui, o que teve de aluno maranhense que a gente teve lá na escola dominical lá do Belém, online, por causa da fechadura geral aqui foi um dos estados que mais fechou. De uma hora para outra, muitos pais ficaram preocupados. E agora? Nossos filhos não vão aprender a Bíblia. Por quê? Porque só aprendiam na escola dominical. Em casa não aprendiam. O que não pode ser assim. A escola dominical, ela complementa. A Bíblia diz que cabe aos pais ensinar a doutrina aos filhos. Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Portanto, aquilo que Deus mandou que os pais em Israel fizessem, lá em Deuteronômio 6, continua na igreja. São os pais que devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. A escola dominical, de forma metódica, evangeliza as crianças. Mas são os pais que devem ensinar em primeiro lugar. E isso não tem sido feito. Isso não tem sido feito. Um saudoso irmão Barateiro, João Barateiro, ele era superintendente de escola dominical lá na Zona Sul, lá em São Paulo, ele às vezes andava comigo,
E ele sempre dizia para os irmãos: irmãos, tomem cuidado, vocês levam seus filhos para a escola dominical. Eles ficam quanto tempo na escola dominical? No máximo 2 horas. Depois vocês levam à noite, algumas igrejas têm o culto infantil. Vocês ficam lá no culto infantil, no máximo 1h30. Então são 3h30 que você orgulhosamente diz: meu filho ouviu a palavra de Deus. 3h30 na semana. E tira as 8 horas de sono da criança. E as outras horas, ela fica aprendendo com quem? Com o diabo. Porque na escola é o diabo. Nos meios de comunicação é o diabo. E você não faz nada. Você acha que com 3h30 de Deus e centenas de horas do diabo, para que lado o seu filho irá? É uma realidade, irmãos. E joga tudo nas costas da professora da escola dominical. Não pode ser assim. Tem que ter o culto doméstico. E nós, na escola dominical, precisamos incentivar as crianças e os pais a que eles estudem a Bíblia em casa. Por isso que é bom sempre criar um método de fazer a criança, envolver a criança com alguma atividade durante a semana em casa, uma lição de casa, alguma coisa, que obrigue os pais a se envolverem com a criança, para você provocar, reagir a esse desafio, que é o analfabetismo bíblico. Fazer o pai e a mãe ler a palavra de Deus com a criança, orar com a criança, fustigar o pai a ter uma educação doutrinária para o seu filho. Orientar os pais. Nós temos a ex-ministra, hoje senadora, Damares Alves, que teve um papel muito importante em despertar a igreja brasileira sobre as coisas que estavam sendo feitas nas escolas para desvirtuar as nossas crianças. Nosso ex-presidente também ganhou projeção nacional quando condenou aquele kit gay. Sabe? Por quê? Porque aí se descobriu o que se estava armando na escola. Então, nós temos que também orientar os pais a ficar fiscalizando o que as crianças estão aprendendo na escola. Dar condições, a escola dominical precisa dar condições, fazer palestras, dar meios para que os pais neutralizem esta verdadeira doutrinação maligna que existe nas escolas hoje. Tomemos muito cuidado, muito cuidado. Nós estamos em situações assim imensas, né? Eu tenho 2 amigos, os professores de escola dominical. Um é secretário de escola e outro é inspetor de aluno. Os dois são pastores, e eles contam, vez ou outra para mim, nós temos muita amizade, e eles vivem contando episódios, né, em que eles são usados por Deus ali, porque para expulsar demônio. Teve um deles que expulsou demônio na festa de Halloween da escola. Um cidadão começou a passar mal lá, não sei o quê. Ele já sabia o que era, foi lá e expulsou o demônio. O outro também foi com uma professora e um grupo de irmãos crentes, porque estava tendo porque não pode levar a Bíblia na escola, né? O professor levar uma Bíblia na escola. Eu tenho um irmão também que é professor de escola dominical, que é professor de português. Ele levou para fazer a análise de um salmo. Quase levou um processo administrativo, disciplinar. Aí ele falou: não, mas aqui o assunto diz que tem que fazer a análise de um texto religioso. Eu trouxe um salmo, que é um texto religioso, para fazer uma análise. O que eu estou contra? Não pode. O senhor está furando a natureza laica do Estado. E nessa mesma escola,
houve depois uma aula de cultura africana. Então veio um pai de santo e fez um culto lá, num terreiro. Transformaram a quadra da escola num terreiro. Isso não é furar a natureza laica da escola, viu? Isso é cultura africana. E aí tinha uma professora que era crente, mais esse irmão, e mais uns 3, 4 alunos que se recusaram a ir a essa atividade e foram para uma sala de aula, fecharam lá e começaram a orar. E depois o pai de santo foi reclamar para o diretor, que era macumbeiro, diga-se de passagem, e falou assim: eu não sei porque o santo não está baixando. Não vai poder baixar, porque não tem alguma coisa aí. Aí depois o diretor descobriu que era a oração lá dos irmãos. Essa é a situação que nós estamos. Essa é a situação que nós estamos. Então nós temos que treinar os pais dos nossos... Porque certamente não existiam apenas aqueles 3 jovens que foram orar com aquela professora e mais o meu amigo. Tinha outros filhos de crentes ali que ficaram submetidos ao demônio. Que são ensinados que o demônio é bom. E os pais nem sabem. Porque não foram orientados a fiscalizar o que está acontecendo na escola. Então a escola dominical tem que fazer isso. É um desafio que nós temos hoje. A multiplicação da iniquidade. Nós temos que ter essas atividades. E alfabetizar as crianças. Tem que começar a alfabetizar a criança. Não é à toa, irmão, não é à toa que a primeira medida que o atual ocupante da presidência fez foi acabar com a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, que tinha sido criado pelo governo anterior. Hoje nós temos que também treinar nossos professores de crianças a ensinar a alfabetizar as crianças, porque alfabetizando as crianças elas vão poder ler a Bíblia, para não ler de soquinho. E lendo a Bíblia elas irão conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que tomar essas atitudes. São desafios. A escola dominical tem que assumir estas tarefas. Levar as crianças a ler a Bíblia, para que elas aprendam a Bíblia, se alfabetizem na Bíblia. Foi isso que Lutero fez. Lutero, ele começou a dizer: só a Escritura, só as Escrituras têm a verdade, há muita mentira no romanismo. O que ele fez? Começou a pregar, começou a ensinar, mas também começou a fazer com que os príncipes abrissem escolas para alfabetizar as crianças, para que elas pudessem ler a Bíblia. E ele mesmo traduziu a Bíblia para o alemão. Temos que ter isso, irmãos. Temos que ter esse papel. Vamos alfabetizar nossas crianças. Vamos fazer. Não deixam fazer homeschooling agora mesmo também, no Plano Nacional de Educação esse ano, apesar de toda a pressão aí para que tivesse a educação domiciliar, não passou. Porque eles não querem que passe, mas não. Reforço escolar. A igreja tem que fazer reforço escolar. Não é escola, é reforço escolar. É ensinar a criança a ler, escrever, fazer conta. Ela sabendo ler, escrever, fazer conta, ela vai meditar nas Escrituras de dia e de noite. São desafios que nós temos dos nossos dias, dos nossos tempos. Precisamos fazer o povo ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, fazer com que em casa se estude a Bíblia, se tenha culto doméstico, se medite na casa de Deus. Precisamos fazer com que as pessoas leiam a palavra de Deus, frequentem a palavra de Deus. Precisamos fazer com que as nossas crianças tenham neutralizado o ensino ímpio a que elas estão sendo submetidas, não só na escola, mas também na mídia, nas redes sociais. Esse é o trabalho que a escola dominical tem de fazer.
Esse é o trabalho que nós temos de fazer. O tempo urge, Jesus está às portas e ele diz: vocês precisam entender os sinais dos tempos. Nós estamos na multiplicação da iniquidade, na multiplicação da ciência, mas no aumento da ignorância bíblica, do analfabetismo bíblico. Nossas casas não são mais altares do Senhor. Não há como enfrentar o inimigo, irmão, sem a palavra. Não há como enfrentar o inimigo sem a palavra. E o tempo exige que nós enfrentemos isso. Não dá mais para ficar inerte, porque os resultados já estão aí. Os resultados já mostram como tem sido terrível isso. Tomemos muito cuidado. Eu e você temos este desafio à nossa frente. Precisamos imediatamente fazer com que o nosso povo conheça a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, ela terá Cristo formada nela, ela poderá evangelizar, ela poderá ter um impulso, ela poderá fazer com que outros venham ao conhecimento da verdade. Mas sem isso, não tem como. Jesus falava aos crentes, lá em João, capítulo 8, versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muita gente usa esse termo, conhecereis a verdade vos libertará, para o pecador, mas Jesus falou para os crentes. Para eu permanecer na palavra, eu preciso conhecê-la. Eu não vou continuar, eu não vou perseverar, se eu não conhecer a palavra. Primeiro eu preciso ter contato com a palavra, conhecê-la, e conhecer, no sentido hebraico da palavra, é ter envolvimento, ter intimidade. Quando eu conheço a palavra, me envolvo nela, eu permaneço nela. Eu permaneço nela. E aí eu fico livre do mal. Aí eu não sou atingido pela multiplicação da iniquidade, porque Jesus disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Eu acho interessante isso. Eu sou, pastor Rosivaldo ontem disse que eu sou ortodoxo, né? Eu me considero assim uma pessoa conservadora, até meio atrasada mesmo, não gosto dessas certas modernagens de hoje, né? Eu sou bem daquele velhinho assim, uma das coisas que eu sou assim bem é com a tradução da Bíblia, né? Eu ainda sou da Almeida Revista Corrigida, ainda a 4ª edição ainda me deixa assim. Eu gostava muito da diferença de caridade e amor ali, que agora puseram tudo amor e tal. Mas muita gente gosta dessas versões mais novas e tal, algumas complicadas, diga-se de passagem. Mas o interessante é que mesmo quem gosta da atualizada, da versão Almeida atualizada, quando chega nesse versículo vai para a Revista Corrigida. O amor de muitos se esfriará. Mas na atualizada, que está melhor traduzido, tá, o amor de quase todos se esfriará. Aí eles evitam falar isso aí, que assusta. Mas é a verdade, é o texto. Não podemos fugir do texto, do que está escrito. Temos que ser bíblicos. A multiplicação da iniquidade contamina a santidade e a saúde espiritual de quase todos. Quase todos. É a esmagadora minoria. E é por isso que nós precisamos urgentemente fazer com que as pessoas tenham envolvimento com a palavra. Porque é ela
que vai impedir, que vai nos livrar do mal. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres. E como é que nós vamos nos livrar do mal? Ele diz: permanecendo na palavra. E como é que eu permaneço na palavra? Se eu a conhecer, eu poderei permanecer nela. Então, irmãos, a escola dominical tem esse grande desafio. Vivemos o princípio das dores, a multiplicação da iniquidade e da ciência, dando uma falsa impressão de progresso, quando na verdade nós estamos num retrocesso, tanto no conhecimento secular quanto no conhecimento bíblico. Vivemos um analfabetismo bíblico, vivemos como disse o pastor Wesley ontem, um processo de secularização no lar. As nossas casas já não se cultua a Deus, muito menos se lê e estuda a palavra. Retomemos isto. Façamos com que os nossos jovens aprendam a ler, escrever, a fazer conta e, consequentemente, a ler a Bíblia, a ter prazer na Bíblia. Porque tendo prazer na meditação da palavra, tendo prazer na lei do Senhor, eles conhecerão a verdade, se envolverão com a verdade e se livrarão do mal. E nós poderemos, então, formar Cristo neles e ter com que eles se conformem à imagem do Senhor. E assim, reagiremos a esta provocação do mundo, que tem gerado desconhecimento da palavra, ignorância da palavra e envolvimento com o pecado e com o mundo. Amém. Queridos, glória seja dada ao santo nome do Senhor por esta primeira plenária nesta manhã, e certamente os